As gigantes da tecnologia nunca foram tão criticadas quanto atualmente. Esses verdadeiros impérios com braços em todos os cantos agora são contestados porque, olha só, ficaram grandes demais. E uma ideia que tem crescido em alguns setores, principalmente dos Estados Unidos, é de propor a separação dessas companhias, fragmentando elas em várias divisões para tornar o mercado mais justo. Mas como é que isso funciona? A gente está mesmo num caminho sem volta? Quais são as alternativas? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias lá no nosso site. Para começar a entender essa situação, vamos primeiro mostrar quem são as empresas que estão na mira e qual o motivo disso. Primeiro tem o Facebook, que é a maior rede social do mundo, é dona de outra das maiores, o Instagram, e comprou também o mensageiro mais usado no planeta, que é o WhatsApp. A questão do algoritmo, que define o posicionamento dos conteúdos que a gente vê, as fake news e tudo mais que fizeram os críticos falar que hoje a plataforma de Mark Zuckerberg influencia até mesmo na política e na economia. Já a Amazon começou com um simples comércio eletrônico e hoje é dona de muitos dos produtos que ela mesma vende na loja, incluindo até alimentos, como é o caso da rede Whole Foods. Já a Apple fabrica dispositivos em vários setores, com sistemas muito fechados e oferece o mínimo de liberdade de escolha para o consumidor, além de ser dona da única loja de aplicativos que funciona nesses modelos. E por fim tem a Google, que apesar de já ter criado uma marca para cuidar dela mesma e de projetos paralelos, que é a Alphabet, ainda é dona do maior buscador do mundo, do maior sistema operacional móvel do mundo e de um conjunto gigantesco de serviços e aplicativos que podem deixar o cliente numa bolha, tipo o Drive, o Shopping, o Imagens, o Gmail e por aí vai. Tudo isso tem preocupado cada vez mais uma parcela dos políticos e da população. Segundo alguns desses críticos, essas gigantes deveriam se enquadrar nas leis antitrust. Beleza, mas o que é antitrust? Trust, que vem da palavra trust, que em inglês quer dizer confiança. A origem desse termo vem do século XIX, lá nos Estados Unidos, quando empresas se juntavam nos tais dos trusts. Esse nome significa um monopólio um pouquinho diferente, em que acionistas de várias companhias do mesmo setor transferiam as suas ações para um fundo de pessoas de confiança, ficando com parte dos lucros de todo o conjunto e incentivando que essas marcas agissem sempre juntas para não deixar espaço para quem não fizesse parte ali daquele clubinho fechado. Os trusts dominaram a indústria do país em petróleo, ferrovias e até alimentos, até que o governo precisou interferir. O presidente Benjamin Harrison passou a Sherman Antitrust Act de 1890, que proibia práticas anticompetitivas e condutas de monopólio em mercados relevantes. O termo mudou com o tempo para ficar mais geral, então hoje, em resumo, lei antitrust é lei antimonopólio, lei a favor de competitividade no mercado. E olha, no setor de tecnologia a gente começou a ver isso na prática. Essas marcas maiores não fazem mais o tal acordo de ações, mas simplesmente sufocam qualquer concorrência, seja copiando a função do rival que deu certo, e sim Instagram, eu tô olhando para você, ou adquirindo a marca menor para absorver a equipe, as patentes e toda uma tecnologia. Outra forma é o ecossistema próprio, como é o caso da Google, que oferece vários apps pré-instalados e serviços padronizados, sempre gerando receita para si mesma. Mas essas críticas não são tão recentes, e o caso mais famoso envolve justamente a gigante, que a gente não citou até agora. A Microsoft foi a primeira grande empresa de tecnologia que encarou um processo antitrust. Em 2000, ela foi condenada pela justiça norte-americana por práticas anticompetitivas, especialmente por fazer a venda casada do Windows com o Internet Explorer, sem dar espaço para outros navegadores. A gente falou nesse caso uma história da tecnologia sobre guerra dos navegadores, não deixa de conferir depois. O fato é que essa condenação resultou em uma pena muito pesada. A empresa passou por 11 anos de supervisão judicial sobre as próprias operações, que na verdade era uma fiscalização para ver se ela não estava saindo da linha. Uma das decisões até envolvia separar a Microsoft em duas, uma para cuidar do Windows e outra do navegador, mas isso foi revertido. A Microsoft ainda precisou aceitar as reclamações e começar a dar visibilidade para os softwares de outras companhias. A marca não sofreu multa em dinheiro, mas as ações despencaram na época. O castigo só expirou em 2011.
Tá, mas qual é a situação atual? As gigantes da tecnologia atualmente estão passando por um período de muita contestação por parte do público e dos políticos. O caso dos Estados Unidos, olha só, é famoso porque lá as medidas estão mais pesadas. E como várias dessas gigantes têm sede lá, as decisões nacionais devem afetar o resto do mundo, começando pelo país. O Departamento de Justiça e a FTC, que é a Comissão Federal do Comércio, estão em processo de investigação dessas marcas para saber o quanto elas são anticompetitivas. Ainda não dá para saber se isso vai se desdobrar em acusações, em depoimentos ou até julgamentos, mas isso pode durar anos e até resultar em alguma coisa ou acabar em pizza. As consequências podem ir desde multas pesadas até o processo de supervisão, que nem aconteceu com a Microsoft. E as ações das companhias já começaram a despencar toda vez que sai uma notícia sobre o andamento desses inquéritos. Mas tem uma terceira alternativa que vem surgindo e é radical: obrigar essas empresas a se fragmentarem. Essa é uma ação que faria com que os impérios da tecnologia se separassem na força, dividindo os seus serviços em companhias independentes e separadas, ou seja, menos poderosas. Isso impediria as vendas casadas, tipo usar um marketplace ou app store para comercializar os próprios produtos. Não está claro ainda como é que essa separação vai acontecer, mas envolve até desfazer fusões que são monopolizantes demais. Já imaginou o Facebook perdendo controle total sobre o Instagram e o WhatsApp? Ou a Google se separando de empresas, como o YouTube ou a DoubleClick, que é responsável pelos anúncios no buscador? Essa é a proposta de alguns políticos dos Estados Unidos, que incluem o senador republicano Josh Hawley, que também critica o atual funcionamento viciante das redes sociais, e a democrata Elizabeth Warren. Mas a gente tem que levar também em conta o outro lado, que são os críticos dessas fragmentações. Afinal, a gente está falando de regulação estatal de um mercado privado, e muita gente não quer nem ouvir falar disso. Além disso, as empresas de tecnologia hoje são muito importantes para o mercado, geram muitos empregos e serviços essenciais. E quebrar isso pode ser perigoso. Por fim, todas as fusões e aquisições de grande porte precisam de aprovação antimonopólio antes de serem concretizadas. E todas essas permissões que agora querem desfazer já foram concedidas antes. E aí, você acha que a solução é mesmo quebrar as gigantes da tecnologia? Ou tem alternativa melhor? Ou não precisa fazer nada? Vamos conversar aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal Tecmundo se você não é inscrito. Dá um joinha no vídeo, toca no sininho e confira a playlist do Nintendo para ver do que a gente já falou por aqui. Até a próxima!